Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja em nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, retornar aqui, rever alguns amigos e falarmos um pouco da doutrina espírita, recordar alguns ensinamentos juntos com os queridos irmãos. Eu tenho, durante esse ano, procurado nas minhas oportunidades de explanação, estar recordando os princípios fundamentais da doutrina espírita. Eu peço desculpa se eu estiver errado, mas eu tenho observado que, às vezes, temas muito bonitos são falados, escolhidos, né, nas palestras, e, às vezes, falar do Espiritismo propriamente dito, dos seus princípios fundamentais, às vezes a gente vai deixando um pouquinho esquecido. Então, nós vamos recordar, nada de novidade para vocês, mas nós vamos recordar alguns desses princípios fundamentais. Casimiro Cunha, que foi um jovem poeta fluminense, espírita, que desencarnou muito jovem, com 34 anos, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Parnaso do Além-Túmulo, que é a primeira obra, né, do Chico Xavier, que foi lançada em 1932, com 256 poemas. Ele disse assim, que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina após a morte. Então, que o Espiritismo, né, é essa doutrina gloriosa, firme, forte, que clareia toda a vida e ilumina após a morte. Então, o que é clarear toda a vida, né? O que simboliza clarear por toda a vida? Simboliza tornar claro, né? Tornar claro, nos trazer de uma maneira simples, objetiva, quais são os nossos propósitos, por que nós estamos aqui, neste mundo de provas e expiações. E uma vez entendido isso, ele vai nos iluminar após a morte. Porque nós vamos, quando do nosso retorno à vida espiritual, e todos nós vamos recordar, nos apresentar a essa vida de uma maneira mais tranquila e mais serena. Porque entendendo os nossos objetivos enquanto aqui estamos, nós vamos com certeza nos esforçarmos para irmos nos melhorando e o nosso processo de transição, de retorno, aquela perturbação pós-morte, que o Livro dos Espíritos nos fala, que pode ser de horas, dias, anos e séculos, para nós que clareamos o nosso entendimento em relação ao que é a vida, é mais tranquilo e mais sereno, porque implica, esse clareamento que ela nos dá, implica em uma mudança, em uma transformação. E essa doutrina bendita, então, ela tem os seus princípios fundamentais. 2 deles que são comuns às outras religiões, que é a existência de Deus e a imortalidade da alma. E tem também como princípio a comunicabilidade com os espíritos, a evolução do espírito através das reencarnações e a pluralidade dos mundos habitados. E tem ainda como divisa, né, de que fora da caridade não há salvação e de que fé inabalável é só aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, como eu disse, 2 desses princípios são comuns a todas as religiões cristãs. Acreditam em Deus, que Deus existe. E acreditam na eternidade. Então, falar, eternidade, vou para a eternidade da alma. Então, acreditam que a alma é imortal. Porém, esse conceito de Deus e de continuidade da vida, de imortalidade,
a doutrina nos apresenta de uma maneira diferente, né? Nos mostra um Deus diferente e nos apresenta uma continuidade de vida também diferente da apresentada pelas outras filosofias. O livro dos Espíritos fala que o homem, né, o ser humano, tem em si, de forma intuitiva, a certeza da existência de Deus. Então, mesmo que a pessoa diga que não acredita em Deus, mesmo aqueles que se dizem ateístas, materialistas, que não acreditam em Deus, eles têm em si, de uma forma intuitiva, a certeza de que Deus existe. Muitos que dizem não acreditar em Deus, ou fazem isso, muito mais, às vezes, por orgulho do que propriamente por convicção. Tanto é que, né, quando não se tinha essa compreensão maior, os deuses, né, Deus era representado nos muitos deuses, né, na natureza, no sol, na lua, sem essa compreensão de Deus. Aí vem Moisés e traz o Deus único. Ainda um Deus vingativo, um Deus punitivo, necessário àquela época, ao grau de entendimento, de convivência, de como conviver dos espíritos que estavam encarnados naquela época. Então foi útil por um momento, porque precisava que se colocasse um freio, às vezes, nos instintos mais cruéis das pessoas, então, através do medo, né? Então, era o Deus de Moisés, mas aí, 1.300 anos depois, veio Jesus e trouxe o Deus Pai, aquele Deus que é misericordioso, já traz um Deus totalmente diferente. E aí, João corrobora dizendo que Deus é amor. Passado um tempo, em 1857, vem a doutrina espírita e nos apresenta, então, o Deus que nós conhecemos, que nós hoje entendemos e aceitamos, o Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Um Deus que não é o punitivo de Moisés, que é o Pai de misericórdia de Jesus, que é o amor de João, e que é aquele que não dá prêmios e nem castiga, que não nos leva ao inferno de eternos sofrimentos, tampouco ao céu de beatitude e contemplação. Porque ir para um lugar de dores e sofrimentos, ou ir para um lugar de benesses espirituais, depende do esforço de cada um de nós. Então, é esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta, que estabeleceu leis, a lei natural e divina, como está no livro dos Espíritos. E quando nós vamos lá e estudamos ela, nós entendemos que nós só sofremos enquanto aqui estamos, quando nós dessa lei nos afastamos. Quando deixamos de vivenciar a lei de amor, a lei de caridade. Aí nós sofremos. Então Deus não nos impõe dores, sofrimentos e castigos. Nós, que através dos nossos desvios de comportamento, nos afastando da lei que Ele estabeleceu, que é a lei de amor, e que dentro dessa lei está embutido um mecanismo, que é a lei de causa e efeito, nós sofremos as consequências dos atos negativos que nós cometemos. Seja já nesta vida, causas atuais das nossas aflições, seja coisas que nós cometemos em outras vidas, causas anteriores das nossas aflições. Ou podemos estar plantando o que iremos colher futuramente. Deus nos deu também a liberdade, o livre-arbítrio. Então, é esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta, que nós não precisamos temê-lo, que nós devemos respeitá-lo e que nós devemos amá-lo através das suas próprias criaturas.
Porque na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, se os espíritos veem a Deus. E os espíritos responderam que só os superiores veem Deus, que os inferiores o pressentem e o adivinham. E aí eu sempre faço essa pergunta: como que nós vemos Deus? Porque a doutrina, quando nos apresenta Deus como inteligência suprema do universo, diz que em nós, não podendo compreender ainda, pelo nosso estágio, a natureza íntima de Deus, nós podemos compreendê-lo através dos seus atributos, de que Ele é misericordioso, de que Ele é soberanamente justo e bom, de que Ele é imaterial, entre outros atributos. Então, quando os espíritos falam que só os superiores veem a Deus, a gente pergunta: como ver Deus se Deus é imaterial? Porque as outras filosofias religiosas apresentam Deus com uma forma, às vezes, humana, né? E a doutrina nos mostra que Deus é a inteligência suprema, a maior de todas as inteligências, e de que um dos seus atributos é de que Ele é imaterial. Então, os espíritos superiores veem a Deus. Os espíritos disseram. Como eles veem Deus? Através das criaturas de Deus. Através da obra de Deus. Através do esforço em estar praticando a sua lei. Então, eu vejo Deus no meu semelhante, nas criaturas de Deus. Quando eu olho para um semelhante meu e vejo ele como um irmão meu, quando eu compreendo as suas limitações, quando eu admiro as suas virtudes, quando eu o vejo não como alguém que teria que ser totalmente diferente, mas como um ser ainda em evolução tal qual eu sou, eu estou enxergando Deus. Eu vejo Deus. Quando eu admiro a natureza, um pássaro que canta, uma criança que dá os primeiros passos, que diz as primeiras palavras, eu estou vendo Deus. Quando eu socorro um necessitado, quando eu busco dar auxílio a alguém que precisa, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, eu estou vendo Deus. Então é esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta. Então é isso que ela clareia, é esse Deus. Eu não preciso agradar a Deus frequentando templos. Eu não preciso agradar a Deus fazendo muitas orações. Eu agrado a Deus através do enxergar a sua lei, que é a lei de amor, e buscar no meu semelhante esse Deus. E aí as coisas vão se tornando mais fáceis e mais claras para nós. Então nós não precisamos temer, como eu já disse, porque Deus não castiga e nem Deus dá prêmio. Deus não dá privilégios. Deus oferece oportunidades, nos mostra caminhos. Aquele necessitado que bate à nossa porta naquela hora que aos nossos olhos é o momento mais inconveniente, talvez seja Deus aparecendo para nós. Sendo aquele momento de nós irmos lá atender com educação, com respeito, com carinho, é Ele se apresentando para nós. Então é assim que é o Deus que a doutrina nos apresenta. O outro princípio fundamental da doutrina espírita, que disse eu, né, e todos nós sabemos, ser comum a todas as outras religiões, é a imortalidade da alma. Todos acreditam que vão continuar vivendo, seja lá no céu, né, seja no inferno, lá ninguém quer, né, mas tem é céu, inferno, purgatório, esperando o juízo final. Então, eles acreditam. E eles se esforçam, enquanto aqui, para alcançar esse céu.
Mas a imortalidade que a doutrina espírita nos apresenta é totalmente diferente, né? Porque ela pode ser logo de retorno, como eu disse na introdução da nossa fala, de uma maneira mais serena, mais tranquila, menos perturbada, e pode ser também mais complicada. Só que essa complicação não será eterna, porque esse Deus que é misericordioso, que é soberanamente justo e bom, e que compreende as nossas limitações e fraquezas, vai nos oferecer oportunidade, enquanto estamos lá na espiritualidade, de sermos resgatados, de sermos socorridos, amparados por aqueles espíritos mais elevados, que lá se encontram já, para clarear para nós aquilo que nós deixamos de fazer claro enquanto nós aqui estávamos. E ir nos preparando para outras oportunidades através das reencarnações. Então nós não ficamos nem no céu, nem no inferno, e nem no purgatório, e nem ficamos aguardando o juízo final. Então o juízo final tem aqueles que acreditam, né, que um dia, baseado naquela passagem de que um senhor viria separar os bodes das ovelhas, né, acreditam que irá ser selecionados alguns, uns para a direita, outros para a esquerda do Pai, né? E algumas filosofias têm até número exato de quantos serão os escolhidos, né? E nós sabemos que essa escolha, entre aspas, ela se dá através das nossas atitudes, através dos nossos atos. Porque Jesus fez uma analogia, ele não iria privilegiar seres, né? Como ele fala lá, os bodes ficam à esquerda, então os bodes já são maus, e as ovelhas ficam à direita, as ovelhas são as boazinhas. Não, ele não falou isso a troco do nada, né? Tem tantas outras explicações que poderiam ser dadas para essa fala de Jesus. Mas se nós pensarmos qual das duas espécies, bodes e ovelhas, são as mais mansas e pacíficas, nós vamos ver porque Jesus falou que as ovelhas ficariam à direita. Então, quem alcança a possibilidade da escolha, entre aspas, da felicidade mais plena na vida espiritual? Aqueles que são mansos e pacíficos, aqueles que são menos agressivos, aqueles que oferecem mais à sociedade, à humanidade. Se nós vermos uma comparação entre os bodes e as ovelhas, quem doa mais para nós homens, quem serve mais, nós vamos ver que as ovelhas têm a lã em abundância, como referencial a mais do que os bodes, ou as cabras, né, que dão o leite, o couro, a carne. E as ovelhas dão o leite, a carne, o couro, e também a lã em abundância. Então, para nós sermos mais felizes, nós alcançarmos a paz mais rapidamente, quando do retorno à imortalidade, depende de que nós fizermos aqui. Quanto mais nós doarmos, quanto mais nós oferecermos, quanto mais mansos e pacíficos nós formos, melhor será, mais fácil será a nossa adaptação à nova vida. E é sempre importante falar da nova vida, né? Porque a nova vida, a vida espiritual, na verdade, não é nova, né? Ela é nova a partir do instante que nós deixamos essa. Mas é a verdadeira vida. Porque nós já tivemos outras oportunidades de retornar ao mundo espiritual e de retornar ao mundo material. O problema é que nós, às vezes, né, ainda que muito preparados que somos, a cada nova reencarnação, pelos benfeitores espirituais, por esses seres amorosos que nos mostram o que nós precisaremos fazer enquanto aqui nós estivermos para retornarmos mais tranquilos e felizes, nós esquecemos. Porque no livro dos Espíritos, na questão 85,
Allan Kardec perguntou, na ordem das coisas, né, qual dos dois mundos é o mais importante? O mundo corpóreo ou o mundo espírita? O mundo corporal ou o mundo espiritual? E os espíritos responderam que é o mundo espírita, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo mais importante é o mundo espiritual. O problema é que nós, às vezes, esquecemos e achamos que é a vida corporal, o mundo material. Mas Jesus nos recomendou, né, que nós juntássemos tesouros onde a traça e o ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. A que tesouro Jesus estava se referindo? Aos bens materiais? Ele estava se referindo às virtudes que nós vamos adquirindo enquanto nós aqui estamos. Porque essas ninguém irão tirar de nós. Porque ele advertiu também do que adianta juntar celeiros, né? Se amanhã você pode ir embora. Então eu não posso, eu tenho que abdicar de todos os bens materiais. Não é isso que Jesus quis dizer, tampouco é isso que a doutrina espírita fala. Jesus disse que nós deveríamos viver no mundo sem sermos do mundo. Ele quis dizer que nós devemos viver no mundo, usufruir de todas as coisas do mundo, mas sem sermos mundanos. Sem só nos ocuparmos e nos preocuparmos com as coisas do mundo. E dedicarmos também o nosso tempo e o nosso esforço em busca da construção de valores espirituais. Vivermos no mundo sabendo que somos seres espirituais. Que um dia vamos voltar a essa nova realidade. Mas o grande problema é que muitas vezes nós vivemos acreditando que a vida começou no berço e que irá terminar no túmulo. Esquecendo que berço e túmulo são somente estações, né, de uma longa viagem que nós estamos fazendo em busca da nossa perfeição espiritual. Deus nos criou com o objetivo de sermos espíritos perfeitos. Por isso que um dos princípios do Espiritismo também é a evolução do espírito, através das reencarnações. Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos, de voltarmos à carne, para irmos construindo a condição de um dia sermos espíritos puros. Então, não é num ciclo de 70, 80 anos que nós vamos conseguir isso. Leva milênios. Depende do esforço individual de cada um de nós. Mas nós vamos chegar a essa condição. Isso que é lindo da doutrina espírita. Isso que é bonito na doutrina espírita. Porque ela nos mostra que nós temos uma destinação de sermos espíritos puros, que nós vamos evoluir até chegar à condição de espíritos colaboradores de Deus, de sermos co-criadores, e que Deus olha, né, vê de uma forma simbólica, né, porque Ele é imaterial, cada um de nós da mesma maneira, do mesmo jeito. Para Deus, nós somos iguais àqueles que ainda cometem crimes bárbaros. Ele olha-os da mesma maneira que olha para nós, como diamantes a serem lapidados. Às vezes nós nos vemos, né, nos sentimos fracos, sem condições para realizar determinadas coisas, mas para Deus nós somos diamantes a serem lapidados. Porque Ele nos criou simples e ignorantes,
mas com o germe da perfeição, com uma destinação de um dia sermos espíritos puros. E às vezes, quando nós observamos a maldade, nós achamos que pode ser também, né? Como que pode existir a maldade? Se Deus é amor, como existe o mal? Mas o mal não é criação de Deus. O mal é o desvio de comportamento de nós, homens. Quando nós nos desviamos do caminho do bem, o mal surge em nossas vidas e em nossos caminhos. Deus nos criou para sermos felizes. Então ninguém reencarna para sofrer, como às vezes a gente fala, né? Então substituir, não tem céu, não tem inferno, mas tem a reencarnação expiatória, de sofrimentos e de dores. Nós não reencarnamos para o sofrimento. Nós reencarnamos para sermos felizes. Mas lá no nosso planejamento, que às vezes nós esquecemos, foi dito que para que a gente possa usufruir bem desta encarnação, em determinados momentos podem surgir alguns obstáculos no seu caminho. E esses obstáculos são como forma de reeducá-lo. A maneira que você enfrentar este problema, essa dificuldade, é que vai fazer com que você tire proveito desta sua nova oportunidade. Não vai ser só flores, vai ter dificuldades. Mas mesmo assim, meu filho, quando eles preparam as nossas reencarnações, eles dizem: você tem todas as capacidades dentro de você para suportar todas as vicissitudes que irão surgir no seu caminho, sem perder a capacidade de ser feliz, porque nós somos contigo. Estaremos sempre prontos quando solicitar, quando se sentir um pouco frágil, mas que estiver determinado a e oferecer forças para que consiga vencer isto. Nós jamais ficamos desamparados. Não podemos falar, o meu karma, né, que nem é a palavra espírita, mas que introduziram na literatura espírita, é sofrer. O meu karma é aguentar essa pessoa. O meu karma é conviver com ela. Não, Deus não nos criou e não nos colocou juntos em determinadas situações para suportarmos. Ele nos colocou para nos amarmos. Para nos amarmos. Quando há dificuldade, quando aquele filho difícil, aquela esposa difícil, aquele patrão difícil, aquela pessoa que participa de algum lugar que é difícil para nós, ela não está ali por acaso. Ela está ali porque Deus coloca, através do mecanismo da evolução, em nossos caminhos, para testar o quanto anda a nossa paciência, como anda a nossa tolerância, como anda a nossa disposição de amar, de entender as outras pessoas. Então, a imortalidade que a doutrina nos mostra é diferente, né? Porque ela, além de mostrar que nós continuamos no mundo espiritual, depois de devidamente readaptados a este mundo, nós vamos lá já também começar a trabalhar, atuar, ajudando os outros que se encontram na retaguarda, enquanto somos preparados para voltarmos através das reencarnações, para continuar o nosso progresso espiritual. Então, é bem diferente, né, dos conceitos de outras filosofias. Um outro princípio da doutrina espírita, né, como eu disse, é
a comunicabilidade com os espíritos. As reuniões, a comunicação entre encarnados e desencarnados. Nos ensina o livro dos médiuns que todos nós somos médiuns. Todos nós podemos perceber, sentir a presença dos espíritos. Mas existem os médiuns na acepção da palavra, que são aqueles que, como diz o livro dos espíritos, nascem com a predisposição orgânica à mediunidade. Não são aqueles que lá na preparação, como eu disse, recebe como tarefa, enquanto encarnado, desenvolver a sua mediunidade, em benefício dos seus semelhantes, e em benefício dos semelhantes encarnados e desencarnados. Então, a doutrina trabalha essa ferramenta, que é a possibilidade das comunicações. Hoje, no mundo moderno, eu já ouvi pessoas falarem, e pessoas até de influência no movimento, que não é muito necessário mais reuniões mediúnicas, porque os espíritos têm capacidade para realizar os tratamentos e as doutrinações que são feitas. E, sem dúvida, não vou discutir que eles têm mais capacidade do que nós, mas é preciso pegar o livro dos médiuns na mão e estudar, e ler, e ver por que lá fala da importância das reuniões mediúnicas aqui na Terra, né? Então, lá está bem explicadinho. Tem espíritos que não conseguem nem enxergar os outros espíritos, que precisam do trabalho mediúnico, que precisam das tarefas na casa espírita, através das reuniões de desobsessão, de orientação, porque é o chamado choque anímico, né? Como se eles estivessem aqui na Terra, eles nem sabem que desencarnaram. Daí a importância de se manter essas reuniões. E a doutrina espírita é aquela que oferece isso de uma maneira bem, né, tranquila, clara, porque é um dos seus princípios. Está lá, comunicabilidade com os espíritos. Então, não dá para ter espiritismo sem ter comunicabilidade com os espíritos, sem ter comunicação. Porque Allan Kardec não disse no livro O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal? Então, ela é uma ciência. E o objeto de estudo dessa ciência, diferente das outras ciências acadêmicas, é que o objeto de estudo da ciência espírita é o espírito. Porque ela estuda a origem, a natureza, o destino e as relações deles com o mundo corporal. Como se dão as relações dos espíritos com o mundo corporal? Através das reencarnações, quando assumem outro corpo, quando voltam à carne, e através da mediunidade, através da comunicação. Então, como eu disse, está lá no livro dos médiuns que mediunidade é predisposição orgânica. A gente já nasce. Então, não dá para ser médium porque quer ser médium, no sentido amplo da palavra. E não dá para deixar de ser médium, não querer ser médium, se tem a predisposição orgânica da mediunidade. Então, não dá para chegar e pedir, né, para o dirigente, tira isso de mim. Não quero ser médium. Dá para educar, né, a mediunidade. É que, às vezes, né, assusta um pouco, né, para o desconhecido. Dá um pouco de medo, né? Falar com os espíritos, ouvir os espíritos, ver os espíritos. Mas não adianta a gente ter medo, porque nós vivemos rodeados, como diz Paulo, de uma nuvem de testemunhas. Os espíritos estão por toda parte, querendo ou não, nós, aceitando ou não, quem não aceita, eles estão. Tem até uma historinha do Simonetti, que é engraçada, não? Que ele disse que um jovem saiu um dia com os outros colegas, foi num baile e se perdeu lá dos colegas, tinha que retornar para casa, e para ele ir para a sua casa, ele tinha que passar em frente ao cemitério.
Se fosse aqui em Araraquara, como se ele estivesse ali na Rua 9, né, na esquina do estádio municipal, e tinha que atravessar ali, que tem o estádio, tem o fundo do Clube Araraquarense, ele tinha que passar sozinho ali. E ele, com medo de passar ali, ficou esperando. Falou, vou aguardar aqui até que venha alguém e eu pego uma carona e vou junto. E, dali a pouco, vem um senhor, e ele começa a caminhar junto com o homem, começa a conversar, né, disfarçando, né, o medo dele e tal. Quando chega lá do outro lado, passou o muro lá do cemitério, chega do outro lado, ele já se sentiu à vontade para falar para o homem porque que ele estava lá esperando. Falou, olha, eu vou contar um segredo, o senhor estava esperando ali, porque eu morro de medo de atravessar aqui na frente do cemitério. E aí o homem falou para ele, não precisa ter medo não, vergonha não. Quando eu era vivo também morria de medo de passar aqui. Não, medo nenhum. Então não adianta, né? Não adianta correr, não adianta fugir, porque se tiver que aparecer, vai aparecer. Então esse é um dos também princípios fundamentais da doutrina espírita, a comunicabilidade. Nós estamos na época, na era da modernidade, né, como eu disse. Hoje, as palestras são transmitidas pelo Facebook. Hoje, as palestras estão todas lá no YouTube. E a gente ouve também, e eu ouço com tristeza isso, às vezes algumas pessoas me falar, que não estou indo mais no centro porque eu assisto pelo Facebook. Eu vejo no YouTube as palestras. E aí eu pego e falo, não. Assista pelo Facebook. Veja palestras do YouTube. Porque é muito importante isso, porque também está ajudando a disseminar mais a mensagem. Mas nada substitui a nossa presença dentro da casa espírita. Nada substitui o usufruir desse ambiente que nós estamos usufruindo. Da presença desses queridos amigos espirituais que aqui estão desde antes da nossa chegada. Nada substitui o calor humano. Sabe por quê? Porque o celular, o tablet, o computador não aperta a mão. Não recebe você lá na porta com um abraço e um beijo. Não olha nos seus olhos e pergunta do que você está precisando. Não substitui esse calor humano. Nada. Então, a nossa presença, o estar presente, o conviver, o sentir esse calor humano é de fundamental importância. Então, precisamos continuar socorrendo os nossos amigos da espiritualidade, os nossos irmãos que encontram-se em sofrimentos, nas reuniões mediúnicas, sim. E precisamos estar presentes nas reuniões de estudos, de palestras, atividades extras da casa espírita, também sim, para usufruirmos do ambiente espiritual que as casas oferecem. E sem sermos egoístas, podemos estender isso a todos os outros nossos irmãos de outras crenças religiosas. Que é muito importante também eles estarem dentro dos templos onde se está falando de Jesus. Porque os espíritos do bem também lá estão. Onde existe a boa intenção, onde existe o amor, os espíritos comparecem. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Então, pluralidade dos mundos habitados, que a doutrina espírita vem e coloca também como um dos seus princípios. Isso no livro dos Espíritos, pergunta 55, Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E os espíritos responderam que sim, e que o homem, longe de ser como imagina, não é o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Então, não é uma invenção da doutrina espírita que existem mundos habitados. Lá em 1857, né, talvez fosse quase que loucura total falar isso. Mas hoje, 2019, e antes de 2019, a ciência, né, já vem investindo bilhões para descobrir a possibilidade de vidas em outros planetas. E Allan Kardec
classificou esses mundos habitados em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos e celestes. Então, se a gente ir lá também no livro dos Espíritos e ver nessa classificação, a gente vai aprender como que é a vida em cada um desses mundos. E ele não está falando lá de mundos, de colônias espirituais, de regiões espirituais. Está falando mesmo de mundos onde nós vamos fazendo as nossas evoluções, a nossa evolução, onde nós vamos trabalhando a destinação final, que é de sermos espíritos puros. E aí sim, né, estagiarmos somente nas regiões espirituais. E encarnarmos, aí sim, encarnar em possibilidade, às vezes, de missão, para auxiliar os que se encontram na retaguarda. Então, à medida que nós vamos melhorando espiritualmente, nós vamos galgando a possibilidade de habitar esses mundos onde as coisas são melhores. A doutrina não nos ensina que a Terra está passando para uma transformação, para chegar ao mundo de regeneração, onde não mais irá predominar o mal e sim o bem. Então, à medida que nós vamos nos despindo do mal, que menos mal vai existindo em nós, nós vamos ganhando as condições. Porque mesmo no mundo de regeneração, ainda existirá o mal, só que vai predominar o bem. E aí depois a gente vai galgando passos, até chegar a esses outros mundos. E quando Jesus disse que havia muitas moradas na casa do Pai, foi exatamente quando, né, ele estava próximo para ser entregue, lá na última ceia. Quando ele falou que Pedro ia negar ele por 3 vezes, que Judas, né, que alguém ia trair ele, foi ali que ele disse. Ele percebeu que eles estavam um pouco ansiosos, sem saber exatamente o que poderia acontecer, os apóstolos, e aí ele disse: se me amais, guardeis os meus mandamentos. Né? Eu vou mandar o Consolador prometido. Mas ele disse, né, naquele momento, naquela ocasião, credes em Deus, crede também em mim. Porque há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu vou preparar essas moradas. E depois vocês vão, em palavras muito mais bonitas do que as que eu estou falando, claro. Então, o que ele quis dizer? Que ele ia preparar as moradas para os outros que estavam ficando. Que a morada não é só dele. Que as moradas não eram só dele. Que as moradas são de todos nós. Nós é que construímos onde nós vamos morar. Mas não é construir com tijolinho, é construir com atitudes, com atos. Nós vamos construindo onde nós vamos morar na região espiritual. Por isso, esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E como eu disse no início, além dos princípios, nós temos 2 divisas importantíssimas, né? Que é o de que fora da caridade não há salvação, e de que fé inabalável é só aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque de nada adianta ter toda a teoria, saber que os mundos são habitados, que a gente vai reencarnar, que, né, nós temos um espacinho reservado de acordo com as nossas atitudes, se nós não praticarmos a caridade. Por isso que Allan Kardec colocou como divisa, né, que fora da caridade não há salvação. Por isso que o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou se o entendimento da doutrina espírita facilitaria no processo de readaptação à vida espiritual, eles responderam que sim, que o entendimento ajuda. Mas o que faz o período ser mais ameno são as nossas atitudes, são as lágrimas que nós enxugarmos, os amores que nós fizermos. Não é só o conhecimento teórico, por isso que ele colocou. E ele teve o cuidado, né, de perguntar aos espíritos, né, como Jesus entendia a caridade. E eles disseram para ele, né, que é através da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e do perdão das ofensas. Então, a gente decora
essa afirmativa dos espíritos. A gente sabe até, às vezes, o número da pergunta e a resposta completa. Mas o mais importante é colocar na prática. Colocar na prática. A teoria é boa, nos ajuda a clarear, a compreender, a entender o que precisa ser feito, o que deve ser feito. Mas é a prática que nos arrasta para as coisas do bem. E de que fé inabalável é só aquela que pode enfrentar a razão face a face todas as épocas da humanidade, porque a doutrina espírita nos oferece essa possibilidade de termos essa fé raciocinada. Ela nos dá a liberdade de pensarmos, de questionarmos, de duvidarmos. Nos fortalece nesse sentido. Nós não aceitamos, não somos obrigados a aceitar tudo, mas nós somos instigados a buscar o conhecimento para nos fortalecer. Não adianta só nós falar que nós acreditamos em Deus. Nós precisamos saber por que Ele existe, como Ele existe através de nós, o que Ele representa para nós. Eu aceito Jesus, mas eu preciso saber por que eu aceito os ensinamentos de Jesus. E onde esses ensinamentos irão me levar. Então, como diz Emmanuel, ter fé raciocinada é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas de afirmar eu sei. Porque quando a gente sabe os motivos pelos quais nós estamos aqui, por que as coisas acontecem em nossa vida, o que nós devemos fazer para irmos além, quando nós sabemos tudo isso, nada nos derruba. Nada nos leva a ficarmos revoltados contra o nosso Criador. Porque nós sabemos por que está acontecendo. Nós sabemos que existem as causas anteriores às aflições, as causas atuais, e onde pode nos levar às atitudes que nós estamos tomando aqui. Então, isso é ter uma fé raciocinada. Não é só dizer eu creio, porque quando a gente só fala eu creio, não, eu creio sim, eu creio, porque eu aprendi desde criança, né? Porque mamãe falava que se eu não obedecesse, Deus castiga, porque Deus é o papai do céu. Às vezes a gente vai aprendendo isso ao longo de nossas vidas. E a gente fala, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu aceito, né, que Deus existe. Mas esse entendimento de como Deus existe, passa pela fé raciocinada. Porque certa feita, diz que o Buda estava com seus discípulos e chegou um homem logo de manhã e perguntou para Buda, Deus existe? Ele falou, Deus existe. Pouco depois, 2, 3 horas depois, passou outro e perguntou para Buda, Buda, Deus existe? Ele falou, não, Deus não existe. Mais tarde, quase no fim do dia, vem outro e faz a mesma pergunta, Deus existe? Ele falou, não sei, você que vai ter que encontrar. E aí o discípulo perguntou para ele, falou, mas, mestre, não estou entendendo, para a mesma pergunta, 3 respostas diferentes? Ele falou, sim, porque são 3 pessoas diferentes. E cada um, né, tem o seu conceito do que é Deus. Cada um tem que buscar esse Deus. E com certeza, ao buscar, vai encontrar Deus. Então, meus irmãos, ainda para encerrar a nossa fala, eu lembro mais uma vez um versinho de Casimiro Cunha, que é do mesmo poema, que está lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que diz assim, se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. O Espiritismo é isso, é uma escola, né? O Espiritismo é isso, vai nos ensinando, vai nos explicando, é uma escola de almas, como diz Emmanuel. E aos poucos, né, a gente vai, através das repetições, através do ouvir, através do estudar, através do buscar, ganhando condições para estar pelo menos,
nos esforçando para colocar em prática no nosso dia a dia. E guardemos a certeza absoluta que ao nos esforçarmos, ainda que estejamos longe da perfeição desejada, mas que ao nos esforçarmos, nós somos beneficiados pela luz bendita de Jesus e da espiritualidade maior. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.